Boa tarde. Boa tarde, vereador Renato Nascimento, membro da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Boa tarde, ex-vereador Luiz Gonzaga, assessor legislativo dessa casa. Boa tarde, Felipe. Havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. E a pauta hoje a gente aprovar o parecer ao projeto de lei número 4.150/2017, que declara como patrimônio cultural material e imaterial do município de Itajubá a Academia Itajubense de História e da outras providências. Gostaria de pedir ao Luiz Gonzaga que, por favor, lesse o parecer da comissão. Comissão de Constituição e Legislação. Desculpa, Luiz, o parecer do relator. Pois não. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4150/2017. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei 4150, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Raimundo Santos, tendo por objeto declarar como patrimônio cultural, material e imaterial do município de Itajubá a Academia Itajubense de História e da outras providências. O projeto declara a Academia Itajubense de História como patrimônio material e imaterial do município de Itajubá e traz o conceito de patrimônio cultural, material e imaterial. A Academia Itajubense de História instituirá livros próprios para registro desses bens. O projeto não prevê nenhuma obrigação para órgãos públicos. Parecer do relator. O artigo 216 da Constituição Federal trata do patrimônio cultural brasileiro, estabelecendo que cabe ao poder público, com a colaboração da comunidade, promover proteção desse patrimônio por meio de registro de inventários, entre outras formas, valendo conferir. Abre aspas, artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Inciso 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, projetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Os artigos 23 da Carta Federativa estabelece que essa competência para tratar do assunto patrimônio histórico e cultural é comum entre a União, Estados, Distrito Federal e também aos municípios. O artigo 23 é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Fecha aspas. Dessa forma, a competência e a iniciativa para a propositura do presente projeto de lei estão corretas, pois trata-se de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, estando a proposição fora das matérias de competências exclusivas do chefe do Poder Executivo, previstas no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Esclarecemos que seria vedado ao município criar normas gerais sobre patrimônio público e cultural, pois o artigo 24 da Constituição Federal atribuiu tal competência para a União, os Estados e o Distrito Federal concorrentemente. No caso, o teor do projeto de lei não contém normas gerais sobre patrimônio cultural, material e imaterial. O projeto não atribuiu nenhuma obrigação para o Poder Executivo. Verificando o processo, não encontramos nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Ressalvamos que a tramitação do projeto deve ser observada as normas regimentais aplicáveis.
Voto do relator. Antes do exposto, parece-nos que o projeto de lei não contém nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 14 de fevereiro de 2017, assina o vereador Wilson Batista Paiva, relator da comissão. Obrigado, Luiz Gonzaga. Em discussão, o projeto de lei, o parecer ao projeto de lei número 4.150/2017. Boa tarde, excelentíssimo vereador Chico, presidente dessa comissão. Boa tarde, Luiz Gonzaga, nosso diretor legislativo. Felipe, boa tarde. Senhor presidente, para mim, é evidente, mediante tanto o parecer jurídico quanto o parecer do relator, que há legitimidade e legalidade no projeto de lei do vereador Santi de tornar como patrimônio do município a Academia Itajubense, né? Exatamente. De patrimônio, né? Itajubense de História, muito bem, Academia Itajubense de História. Para mim está claro e evidente de que há legalidade, não tendo nada da minha parte do contraditório. Muito obrigado, vereador. Eu também acho que está muito claro o parecer, bem fundamentado, nada a opor, e estou de acordo. Então, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais... Pois não, vereador. Só para ilustrar aí a reunião, esse é o segundo projeto que está tramitando nessa casa em relação a declarar patrimônio material e imaterial do município. A Academia Itajubense Letras recebeu o mesmo tipo de tratamento no ano passado, foi declarado então patrimônio imaterial e cultural. Aí agora está acontecendo esse segundo projeto, né? Parte aí dos vereadores, de autoria do vereador Santi, para também tornar a Academia Itajubense. O interessante eu estava estudando esse projeto e fiz um apanhado na internet para encontrar algo semelhante. Encontrei apenas uma Câmara Municipal que declarou a Academia da Academia de Letras deles lá. Não me lembro a cidade, faz tempo que eu fiz isso, mas é a cidade de Satélite, Brasília, ali, uma daquelas cidades satélites, declarou patrimônio material e imaterial a Academia de Letras lá dessa cidade. E eu achei isso muito interessante, aí sendo feito aqui em Itajubá também, né? Mas o mais interessante é que isso parece-me, ao meu ver, que não é um título apenas, né? Dá a entender que a partir do momento que a academia recebe esse título dado pelo Poder Legislativo, oferecido pelo Poder Legislativo, ela teria, assim, digamos assim, entre aspas, mais forças até para cobrar um apoio do Poder Executivo com relação ao funcionamento dela, né? E a preservação desses bens, né? Digamos assim, esses bens materiais, né? E até então, no projeto consta, tanto do primeiro que foi aprovado quanto desse, consta que a academia terá que ter livros, né, para registrar as memórias, né? Elas acham interessante. Aí eu pergunto, aí já não é do meu conhecimento, eu pergunto o seguinte: se não seria o caso, depois da Câmara manter um relacionamento com a academia, para saber se realmente esses livros foram criados, estão sendo criados e de que maneira vai ser conservado isso, até também com relação a onde vai ficar exposto, porque a partir do momento que é patrimônio cultural, imaterial e material, é de todos. Ela deixa de ter a propriedade disso para ser da população. E o acesso da população a esses livros, a esse tipo de coisa, essa que é a minha pergunta. Em relação, ficou essa dúvida para mim, se não teria que ter uma participação mais efetiva do poder público, no sentido de deixar, então,
esse material à exposição de todos, né? É isso. Concordo com o que você falou, Luiz, e inclusive a Academia Itajubeense de Letras, do Renato, assim como a Academia Itajubeense de História, aqui em Itajubá elas são muito ativas, tem uma série de reuniões, isso é muito importante. E eu já tive a oportunidade de participar de várias reuniões que são realizadas no AARO, no sábado, onde a Academia Itajubeense de História presta homenagem àqueles líderes da cidade ou pessoas que ajudaram a construir a história de Itajubá. E é muito bacana, eles chamam a família que faz a apresentação, as pessoas depois têm a oportunidade de se manifestar. Enfim, eles têm uma atividade muito intensa. O acervo da Academia Itajubeense de História é extraordinário. Então, isso que você falou realmente preocupa, porque neste momento a prefeitura está retirando ali do centro da cidade, onde sempre funcionou a biblioteca, há muito tempo funcionava a biblioteca municipal, ali ao lado do Clube Itajubense, e nos fundos tinha lá um espaço, né, que era o espaço cedido para a Academia Itajubense de História. E está sendo transferido para um outro local que eu, confesso, não sei ainda para onde vai, mas é importante que o município olhe por esse lado, né, de dar um espaço para a Academia Itajubense de História que possa realmente dar condições a ela de preservar todo esse acervo, todo esse conjunto, né, desse patrimônio cultural e imaterial que eles têm. Uma outra questão que eu gostaria também de registrar aqui, me esquecendo, vereador Renato, é que a nossa primeira reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação foi extraordinária. Então, a ata não foi aprovada nessa reunião. Essa foi a primeira reunião ordinária. Então, na próxima reunião, a gente aprovaria a ata da reunião extraordinária e dessa reunião de hoje. Ok? Então, mais alguma coisa? Mais alguma coisa, vereador? Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada essa primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Muito obrigado, senhores.